O amor é eterno. Esta é a lição número 13 da classe de adolescentes. Para esta aula, os hinos sugeridos são 169, 171 e 247. A falta de amor resulta em conflitos em relações humanas. O que é isso? Quando a pessoa não tem amor num relacionamento, há conflitos, há disse-me-disse. Então nós devemos ter a nossa vida pautada no amor. E você sabe distinguir as verdadeiras características do amor? Você sabe exatamente quando é amor e quando é engano? Nós devemos observar que o amor não se mede nas aparências, mas em atitudes. Muitas vezes, isso infelizmente são muitas vezes mesmo, as pessoas falam uma coisa, mas fazem outra completamente diferente. Vemos, por exemplo, os políticos. Né? Os políticos é um exemplo prático. Né? Eles falam muita coisa sobre o amor, falam horrores sobre o amor, que o amor é isso, que temos que amar, 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 amar. Mas, na verdade, eles só visam o próprio dinheiro, né? O próprio lucro. Então, você vê que os políticos falam muito, mas agem quase nada. Por quê? Porque a atitude, nesse caso, nós vemos que eles não têm amor pelo povo. O que eles têm mesmo é interesse próprio, porque se tivesse amor, falaria de uma forma e faria da mesma forma. Mas os políticos não fazem assim. Os políticos falam de um jeito e agem de uma forma completamente diferente. Isso aqui também já nos dá um norte para a vida. Observe não o que as pessoas dizem, observe o que elas fazem, que aí você nunca será enganado. Vamos descobrir. Durante todo este trimestre, falamos de como devemos amar as pessoas por meio das nossas atitudes, porque assim Jesus nos ensinou e deixou exemplo. Deixar exemplo é uma questão assim, muito difícil. Ser exemplo é uma questão muito difícil, porque nós sempre tropeçamos numa coisa ou outra. Então, ter uma vida como Daniel, por exemplo, é muito difícil. No entanto, Jesus nos deixou o exemplo. Ele nos ensinou fazendo, como diz Atos capítulo 1, versículo 1. E como o Senhor nos deixou o exemplo, nós também devemos segui-lo. Lembra que a Bíblia diz? 1 Coríntios 11:1, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós devemos fazer exatamente isso, ter exemplo na nossa vida, sermos exemplo para os outros, fazer a diferença na vida das pessoas. E isso requer tempo, requer prática, requer principalmente amor. Nós devemos ter amor, porque somente no amor nós conseguimos fazer tal coisa que é deixar o exemplo, né? As nossas atitudes falam por nós. Muitas vezes as pessoas observam, vai pelo que as pessoas dizem e depois descobrem que não era nada daquilo. Por quê? Porque elas falam uma coisa e agem outra completamente diferente. Diferente de nós. Nós devemos agir, o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. Nós devemos ter a nossa vida pautada no exemplo, nas nossas atitudes. Nós falamos uma coisa e fazemos aquela coisa. Nós devemos ter exemplo e ser exemplo. Hora de aprender. Nas lições anteriores, estudamos diversas maneiras em que o amor se manifesta pelas ações do crente. Quantas vezes vemos hoje nas igrejas as pessoas que pelas suas ações nós observamos que verdadeiramente elas não têm amor. Muitas vezes fazem as coisas para aparecer. E aqui tem a questão do engano. É muito fácil, ainda mais na época que vivemos hoje, é muito fácil nós vivermos uma situação de enganar pessoas. É muito fácil enganar pessoas. Principalmente na igreja. Por quê? Porque as pessoas agem de boa fé. As boas pessoas agem de boa fé. Então, o que essa pessoa de má fé faz? Ela tem ações boas, aparente, e posta em rede social, por exemplo, ou então manda para alguém num grupo de WhatsApp, por exemplo, olha só o que eu estou fazendo. E as pessoas pensam o quê? Olha que bênção que alguém está ajudando alguém, mas na verdade aquilo ali é somente para aparecer. Por quê? Porque a pessoa que tem verdadeiramente amor no seu coração, ela não quer aparecer, ela faz porque ela está intrínseco na vida dela, ela tem prazer em fazer. Então veja que
é pelas ações do cristão que nós sabemos se ele verdadeiramente ele está agindo por amor ou por interesse. Como é a diferença? Quando é por amor, ele não vai querer aparecer, ele não aparece. Ele faz as boas obras, mas nós nem sabemos as boas obras dele porque ele não aparece. Ele se esconde, ele faz nos bastidores, como se fala, né? E quando é que nós percebemos quando a pessoa quer aparecer? É quando ela faz questão de aparecer em todas as vezes que ela faz uma boa ação, ela quer aparecer. É claro que uma hora ou outra, a pessoa de tanto fazer uma boa obra, vai ter uma hora que vai começar a aparecer. Isso aí é inevitável. Mas o que eu digo é a pessoa que só faz para aparecer. Isso aí fica notório, é fácil de perceber. O contexto para entender o amor. A igreja de Corinto estava com problemas. Os irmãos e as irmãs estavam brigando. Olha que situação. Pensa numa igreja prova, igreja de Corinto. Infelizmente, a gente tem na igreja situações assim, discussões, tanto na questão teológica, que no caso é bom, né? Que cria-se na teologia algumas discussões que são muito saudáveis, acaba que nós aprendemos mais. Mas no ponto de vista direto, físico, por exemplo, quando a dissensão dos irmãos, alterações de voz, discussões acaloradas, né, e até mesmo em questões de agressividade dentro da igreja, isso não é bom. Isso não é bom e não deve ser assim. Somos pessoas salvas na pessoa de Cristo, portanto nós não devemos agir assim. É claro que uma hora ou outra a pessoa pode acabar perdendo a cabeça. Sim, é possível. Por quê? Porque somos humanos, então tem uma hora que o limite excede, então a pessoa acaba falando ou fazendo coisa que não deve. Agora a questão de Coríntios era porque era cotidiano, era direto. Não era uma coisa que acontecia de vez em quando, era sempre. Por quê? Porque não tinha amor. Lembra lá de 1 Coríntios 13? Se eu não tiver amor, de nada valeria. Os conflitos na igreja de Corinto. Sabe por que eles estavam brigando? Um estava se achando mais crente e sábio do que o outro. É muito interessante que hoje, de modo geral, todo mundo tem a sua verdade, né? A minha verdade está certa e a sua verdade está certa também. Ainda que nós estamos falando da mesma coisa e temos visões opostas. A verdade, ela não é relativa, ela é absoluta. Ou é verdade ou é mentira. É claro que existem alguns pontos curiosos. Por exemplo, tem uma figura que eu acho muito interessante, que está um número escrito no chão, que é 6 para um e 9 para outro, dependendo da forma com que a pessoa vê. Então, naquele caso específico, sim, ambos estão certos, que para um vai parecer 9 e para o outro vai parecer 6. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas estão relativizando tudo, absolutamente tudo hoje é relativo para a sociedade, mas para nós não. Não existe relativismo na questão cristã. Ou é amor ou não é. Ou é irmão ou não é. Não dá para ser, não dá para, não sei, não. Nós temos que ter o nosso posicionamento firme para essas coisas. Porque nós não devemos de maneira nenhuma ficar na dúvida. Nós devemos ser claros e objetivos. Para que não haja algo de diferente em nós. Se você tem um posicionamento como cristão, eu também preciso ter o mesmo posicionamento. Ou seja, se você tem o seu caráter cristão, o meu caráter cristão precisa ser igual ao seu e você ter igual ao meu. Nós devemos ter o mesmo. Por quê? Porque nós vivemos o mesmo Jesus, o mesmo Evangelho, seguimos a mesma palavra, somos da mesma igreja. Então, como pode você ter uma verdade sobre um assunto e eu ter uma verdade completamente diferente? Desde que, claro, não seja uma questão teológica. Vou te dar um exemplo. Há pessoas, por exemplo, que quando tu pega lá os 10 mandamentos, há pessoas que falam, mas não é bem por aí. Não, peraí. A Bíblia diz que é, então é. Por exemplo, a questão de roubo. A pessoa diz assim, não, mas roubar é porque a pessoa é vítima da sociedade. Por isso que está roubando. Não, está roubando porque está roubando, está errado. Não interessa o que causou aquela questão do roubo. Roubo é crime, né, na verdade. Né? É crime, é uma questão de pecado. Não tem o que relativizar nesse negócio. É pecado e ponto.
É nesse aspecto que eu digo. Há pessoas que hoje estão relativizando a Bíblia, relativizando situações. Então não. A nossa verdade ela é absoluta. A falta de amor. Será que o amor é a base do nosso comportamento ou outra coisa nos motiva a agir de determinada maneira? Mas o que é amor? Bom, o que é que está nos motivando a fazer uma determinada situação? Por exemplo, você vai à escola bíblica dominical. O que está te motivando aí? Por que você vai? Você vai porque você tem amor pela escola bíblica? Porque você ama a palavra do Senhor? Ou você está indo lá, talvez, para conseguir um namorado ou uma namorada? Qual é a tua verdadeira motivação? O que é motivação? Motivação é razão. Então, qual é a razão pela qual você vai para a EBD? É verdadeiramente conhecer a palavra ou você está querendo uma outra coisa por lá, procurando alguma coisa lá, uma namorada, uma outra situação? Então, nós temos que observar situações. Porque existe uma questão que é muito interessante. Não adianta a pessoa falar em línguas, pregar o evangelho, saber das coisas, ter fé, a ponto de mover montes, ser caridosa, se essa pessoa não tem amor. Como eu falei lá em 1 Coríntios 13, se não tiver amor, de que vai valer? É claro que quando uma pessoa faz algo bom sem amor, é claro que aquilo vai servir para alguma coisa para aquela pessoa que recebeu. Né? Vai servir para aquela pessoa que recebeu. No entanto, aquela pessoa que fez não terá nenhum galardão, não terá nenhum valor. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, sabe que a pessoa fez para aparecer. E quando a pessoa quer aparecer aqui na Terra, só vai aparecer aqui na Terra mesmo, porque lá no céu não vai entrar não. Então, hoje vivemos uma questão de falta de amor, é uma falta de amor completamente em todas as circunstâncias, em todas as situações. E hoje, principalmente aqui no Brasil, existe uma questão, por exemplo, política e de clube, por exemplo, que causa, e a religião em si também, né? São os 3 pontos aqui que demonstra-se um conflito fora do comum. Por exemplo, se você torce para um time A e outra pessoa torce para um time B, já é motivo de discussão, de discórdia, de conflitos. Se você é de uma religião e outra pessoa de outra religião, já tem outro conflito. Se você tem um segmento de uma política e a pessoa tem um outro segmento completamente diferente do teu, já é um outro conflito. Então, o Brasil vive em pé de guerra por conta de clube, por conta de religião, né, por conta desse tipo de situações completamente desnecessárias. Clube, religião e política. Né? Então, nós devemos ter amor. E daí que uma pessoa tem uma visão política diferente da minha, se bem que aqui eu deixo bem claro, né, eu sou apolítico, eu não tenho visão política, inclusive acredito que o cristão não deve se meter com esse negócio, com essa podridão que é a política no Brasil, mas de modo geral, e daí que uma pessoa é de direita, de esquerda, de centro, daí para mim, eu vou julgar a pessoa, eu preciso ter amor pela pessoa e não pelas questões ideológicas que ela vive. E daí que eu torço para um time e ela torce para um time diferente do meu, ou que eu sou cristão e ela não é. Qual é a diferença? Nós devemos ter amor. Inclusive aqui cabe uma coisa muito interessante aqui para nós, principalmente para você que é adolescente, está começando agora, tem uma coisa que é muito séria, que é a seguinte: você é uma pessoa cristã, portanto você é da religião cristã, você é uma pessoa evangélica. Se uma pessoa de uma outra religião estiver conversando com você, ela até pode ter uma intolerância religiosa contra você, mas você não pode ter contra ela. Por que não? Porque Jesus falou que nós iríamos ser perseguidos por causa do nome dele. Então, quando uma pessoa te afronta devido à sua religião, né, porque você é uma pessoa cristã e a outra não, glorifica o nome do Senhor. Agora, é absurdo, né, chega a ser vexatório um cristão reclamar em rede social, ou uma emissora de rádio, televisão, jornal, seja o que for, meio de comunicação que for, é porque eu estou sofrendo intolerância religiosa. É claro, você é cristão, é claro que você vai sofrer intolerância religiosa. Jesus falou a respeito desse negócio. Não é possível que hoje nós vivemos numa situação de cristãos dentro da igreja que conhece a palavra e nunca se atentou para isso. É claro que o mundo vai falar contra nós. É claro que nós iremos sofrer intolerância religiosa.
Quantas vezes eu já sofri chacota quando eu trabalhava em lugares que tinha pessoas de um monte de religiões lá, e eu ficava bem na minha. As pessoas debochavam de mim, falavam tantas e tantas coisas, e eu ali firme e forte no Senhor. Mas eu não posso falar deles. Eles podem falar de mim, mas eu não posso falar deles. Então, lembra que Jesus falou? Que nós devemos orar pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos caluniam. Então, você, mesmo sendo adolescente, você vai passar por esse tipo de situação e você precisa ter maturidade cristã para saber que glória ao nome do Senhor por causa disso. Quando uma pessoa ri de você, debocha por você ser cristão, glorifica o nome do Senhor. Isso significa que você está no caminho certo, porque Jesus está falou que os salvos, as pessoas, os escolhidos iriam sofrer esse tipo de coisa. Ou seja, se você está sofrendo, significa dizer que você é uma pessoa escolhida, que você é uma pessoa serva do Senhor. Então glorifica o nome do Senhor. Mas nós não devemos ter falta de fé, né? Ou melhor, falta de amor. Nós devemos ter amor no nosso coração. Mesmo com essas pessoas que falam mal de nós, nós devemos continuar orando por elas. O amor não é. O amor é. O que não é amor? O amor não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Ou seja, não desconfia e não fica se exibindo. Além disso, não é grosseiro, nem egoísta, nem se irrita, não guarda mágoas. E a lista vai longe. Essa questão de amor aqui, o negócio vai longe. Ó. Porque algumas pessoas acham, por exemplo, que ciúme é amor. Vamos lá e viemos cá. O que é ciúme? O ciúme vem do grego, quer dizer zelo. Quando uma pessoa tem zelo por você, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Você tem seu celular, possivelmente você não gosta muito que as pessoas usem seu celular e peguem seu celular. Por quê? Porque você tem ciúme do seu celular, ou seja, você tem zelo. Agora, tem situações que daí você proibir a pessoa a todo custo, não pode tocar em você, não pode tocar no celular, não pode, aí já passou do limite. Aí já não é mais amor, aí já não é mais zelo, aí é doentio, aí é possessivo, aí não é amor. E nem a questão orgulhosa também. Quando você, por exemplo, um celular mesmo, você tem um celular top. Aí você fica fazendo o quê? Tendo orgulho, o meu celular é melhor do que o seu. Como é o pessoal lá de Coríntios, que achava mais cristão do que o outro. Não, isso não é para nós, isso não é amor. O amor não é orgulhoso. O amor não é orgulhoso. Nem vaidoso. Não desconfia. Não é exibido. Você imagina você exibindo teu celular, torta direita, aí vai vir um ladrão e rouba teu celular. Fique esperto. Então veja que aqui é uma questão de que não é amor. Aí você vai ver que o amor não é indelicado. Ou seja, o amor ele é delicado, ele é cuidadoso. Indecente. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Infelizmente, hoje temos visto nas igrejas pessoas vindo de uma forma completamente indecente. Eu não estou falando da pessoa não cristã, estou falando do cristão, da pessoa cristã, que vem para a igreja de uma forma vestida de forma indecente. Isso não é amor pelo Evangelho, isso não é amor pelo Senhor. O amor não é indecente. Estressado. Já viu uma pessoas estressadas? Oh, meu pai. Está na igreja, qualquer coisa se estressa. Oh, meu pai eterno do céu. Que amor é esse, meu pai? Então, olha que a lista aqui não para. Não é azedo também. Olha lá. Será que você é uma pessoa azeda? Olha lá, hein? Então, você vê que a definição do que não é amor não acaba nunca. Você vai toda a vida. Porque você... Algumas vezes até você vê numa discussão e você fala assim, isso aí não é amor não. Eu não quero amar igual essa pessoa ama não. Olha como é que ela trata um, como é que trata o outro. Vê, por exemplo, um homem possessivo, né? Digo porque geralmente é um homem que é possessivo, né? É difícil a mulher ser possessiva assim nesse sentido de querer proibir. Se bem que até tem alguns casos. Mas a questão do proibir é muito do homem, né? O homem desmancha o namoro, por exemplo, não é minha, não vai ser de mais ninguém. Isso não é amor. Isso é pessoa possessiva. Isso nunca foi amor. Isso não é amor. Inclusive, deixa eu até falar uma coisa pra você. Se você tá num namoro, que inclusive eu acho que você nem tá muito na idade, né? 14 anos, olha lá, hein? Bom, claro, desde que os seus pais estejam de acordo, tudo bem. Mas digamos que você está namorando e o seu namorado está muito possessivo com você, chuta que é laço. Isso não é de Deus, não. Por quê? Porque o amor ele não é possessivo. O amor ele não é ciumento. Você não pode falar com seu irmão, com a sua
com seu primo, tudo tem ciúme, o que é isso? Não pode falar com pai e com mãe, o que é isso? Só você que pode andar com ele, só ele, ou só pode andar com ele, o que é isso? Não, isso não é amor não, pô, sai desse negócio, chuta que é laço. O que é amor? Vejamos as afirmações do que o amor realmente é. Paciente, bondoso, é correto. Isso é, se alegra quando alguém faz o que é certo. A última coisa que o apóstolo Paulo escreve é que o amor é eterno. Eu gosto de resumir o amor assim: amor é Deus. Deus é amor. Todo amor, ele vem da parte de Deus. É Deus que é o dono do amor, é o fundador do amor, vamos assim dizer. Deus é amor. Deus é amor. Vemos algumas situações de que o amor é eterno. Ele é tão eterno que ele, mesmo depois que nós partimos para a eternidade, nós continuaremos em amor um para com os outros lá no céu, lá nas mansões celestiais, lá com o Senhor e com os anjos. Nós estaremos lá e lá ainda estará a presença do amor, até porque Jesus é amor e ele estará lá conosco. Quem ama também tem aquela questão da confiança, né? Que a gente olha aqui na questão humana, o amor ele tem essa questão de ter, ele é paciente, ele é bondoso, correto, ele se alegra quando alguém faz algo certo ou quando alguém cresce na vida, já viu? Quando um casal, por exemplo, quando uma das partes alcança um sucesso, né? Talvez na questão financeira ou na questão profissional, até mesmo na igreja, ele avança, o outro fica feliz por ele. Que bênção que você alcançou isso. Fica feliz por ele. Porque isso é amor. É ter o melhor para o outro. Ainda quando esse outro alcança algo maior, esse outro fica feliz por ele. E hoje parece que as pessoas ficam tristes, né? Já observou? Inclusive, quer ver se uma pessoa é seu amigo? Faz esse teste. Quando você estiver perto dele, você fale de coisas boas que você alcançou, das suas conquistas. Se ele se entristecer é porque ele não é seu amigo. Porque o amigo que tem amor pelo outro, né, ou até mesmo a questão de namorado também, noivo, casamento, tem muito essa questão. Se alguém que é casado não fica feliz porque a outra pessoa está crescendo na vida, isso não é amor. Mas não é mesmo. Então, quem ama tem essa questão de nunca desistir, de ajudar, de apoiar. Então, vemos que tudo que vem do amor vem da parte de Deus. Agora, é claro que nem todo relacionamento amoroso é da parte do Senhor. Inclusive, é até bom que eu deixar aqui uma questão assim bem clara. Deus não vai escolher uma pessoa para você se casar. Que fique claro isso. Deus não vai falar, você tem que casar com fulana ou com cicrano. Não tem nada disso. Deus não está nesse negócio. Que Deus manda te dizer que você tem que casar com uma pessoa de tal lugar, que fulano de tal é o teu prometido, a tua prometida. Isso é mentira. Isso é mentira. Quem escolhe a pessoa é você. É você quem escolhe. O que Deus pode fazer, e muitas vezes ele faz, é confirmar. Ele, é como se ele selasse. Eu estou nesse negócio aí, eu gostei desse negócio aí. Agora, muitas pessoas dizem, por exemplo, que Deus não une pessoas, une propósitos. Isso também não é verdade. Por que não é verdade? Porque se a gente for entrar nesse parâmetro, então quer dizer que quando Deus usou, por exemplo, uma pessoa de uma outra religião, se casaram, Deus uniu esse propósito deles permanecerem numa outra religião e morrerem nessa outra religião e perderem a salvação? Então não entra nesse negócio de que Deus não une pessoas, Deus une propósito, não é nada disso. O que Deus tem é prazer de ver a pessoa se casando, independente de onde que é. Se a pessoa casou na igreja evangélica ou não, desde que casou, o Senhor tem prazer no casamento, porque foi Deus que instituiu o casamento. Deus tem prazer nesse negócio. Agora, as pessoas começarem a ficar nesse negócio de foi o Senhor mandou casar com fulano, com Beltrano, para com esse negócio. Você até pode fazer um propósito com o Senhor. Senhor, eu queria muito aquela pessoa ali. Você orar e à medida que você vai orando, você pode até alcançar a vitória, né? A pessoa, né? Até pode ser, mas falar que Deus mandou eu casar com uma outra pessoa, isso aí não é de Deus não. Lembra lá de Adão e Eva? Quando pecaram,
o Senhor foi perguntar para Adão, o que o Adão falou? A mulher que tu me deste. Olha só, lançou em rosto. O que Adão estava falando? Senhor, tu errou comigo, tu me deu uma mulher que me fez me perder. Porque Adão estava o quê? Saindo da sua responsabilidade, querendo jogar a culpa para Deus. Deus não tinha culpa nesse negócio, não. Ele explicou, ó, pode comer de tudo, menos daquela fruta ali, ó. Aquela ali não, a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, não. Desobedeceram. Onde é que Deus está entrando nesse negócio? A mulher que tu me deste, para com esse negócio. Então, nós devemos ter no nosso coração, no nosso entendimento que não, Deus não vai escolher uma pessoa para você se casar. Testando o amor. Amar não significa. É muito importante esclarecer que amar não significa concordar com a pessoa ou aprovar o que ela faz. Se ela está errada, estamos ali para orar por ela e ajudá-la a fortalecer a sua fé em Jesus. Você vai aprender mais nos seus erros do que nos seus acertos. Uma triste lição da vida. À medida que você acerta, as pessoas são seus amigos, estão com você, mas no dia que você errar, aí que você vê quem é e quem não é. Porque quando nós erramos, só vai ficar do nosso lado, e aqui o nosso lado não é concordar com o que a pessoa fez errada, não. É apoiar. Você fez errado, mas eu estou aqui com você, a gente vai acertar, a gente vai consertar esse negócio aí que você fez, esse erro que você fez. Quando eu trabalhava numa empresa, e acontecia muito de anúncio de questão de pedidos, né, separar pedidos, então acontecia de um errar, o outro também, e geralmente eu que conferia o material final. E algumas pessoas, algumas vezes eu peguei inúmeros erros, várias vezes. O que eu fazia? Eu ia lá e consertava, depois eu chamava a pessoa à parte, ó, você fez aquilo ali, estava errado, tá, mas eu já acertei. E eu também, muitas vezes também eu errei. Eu separava, às vezes não era sempre que eu conferia, às vezes eu separava, então eu separava errado. O amigo chegava e falava, olha, você fez isso aqui errado, mas eu já acertei. Ok. O que é isso? É cumplicidade. Cumplicidade no bom sentido da palavra, ou seja, você errou, mas eu vou te ajudar a consertar. A pessoa que ama não tem que concordar com tudo que outra pessoa faz, até porque muitas vezes vai errar. Então, quando a pessoa erra, nós devemos fazer o quê? Ir lá e consertar, acertar junto com essa pessoa para que não haja assim um erro, né? Aumente aquele erro. Então, amar não é concordar com a pessoa ou aprovar tudo que essa pessoa quer fazer. A pessoa quer fazer isso, quer furtar o celular de alguém, e a pessoa vai lá, eu concordo com ele, vou aprovar o que você está fazendo. Não, de maneira nenhuma, é pecado, é errado, é crime. Então, nós devemos ter esse cuidado de saber que o fato de eu amar uma pessoa não quer dizer que eu vou concordar com tudo que ela faz. Não vou aprovar tudo que ela quer fazer, eu não vou aprovar com tudo que ela faz, né, fala, né, eu preciso ter cuidado com esse negócio, porque amar não é concordar. Na verdade, é até bom você observe, principalmente você que é professor de escola bíblica dominical, por exemplo, preste atenção naquele aluno que discorda de você. Quando você fala alguma coisa, ele discorda, ele te dá um argumento porque ele discorda, abre o olho com ele. Abre o olho no bom sentido. Incentiva ele. Por quê? Porque o fato dele não concordar sempre com você significa que ele está pensando sozinho. Ele é bom aluno, é uma boa aluna e pode se tornar um bom professor amanhã. Então incentiva essa pessoa a continuar discordando de você. E de vez em quando, até é bom você fazer isso, eu fazia muito isso. Quando eu dava aula presencial, eu tinha hábito de falar algo errado para ver se alguém estava ligado na aula. E sempre tinha um que, não, tá errado aqui, não é isso aí não. Eu já ficava assustado, aí eu dava uma de bobo, né? Tá errado? Por que tá errado? Aí a pessoa ia lá e falava, tá ligado na aula. Então, quando eu falava e ninguém se manifestava, eu via, não estava prestando atenção na aula. E aí depois eu me gente, eu falei isso. Não é assim não, eu tô errado aqui. Mas era o quê? Era algo premeditado, eu fazia premeditado para saber quem estava ligado e quem não estava. Mas geralmente os alunos meus eram sempre muito bem rápidos, né? Principalmente as meninas. As meninas têm sempre essa tendência de ser mais atenciosas, né? Geralmente. Então, a pessoa que ama não tem que ficar concordando com tudo, né? Aprovando tudo que outra pessoa faz, de maneira nenhuma. O amor se revela em obras. Precisamos mostrar nosso respeito na maneira com que conversamos com a pessoa. Fazer perguntas é uma boa opção para entender a posição da pessoa e conhecê-la melhor. Existe aqui uma questão muito interessante. A gente está falando de amor, até a questão de relacionamento amoroso também.
Isso aqui vale mais para os meninos. Se você está querendo conhecer uma menina melhor, faça perguntas abertas para ela. Por exemplo, te dá o que é a pergunta fechada e o que é a pergunta aberta. Pergunta fechada, para onde você vai viajar hoje, esse ano? Você vai viajar esse ano? É uma pergunta fechada. Por quê? A pessoa só vai responder sim ou não. Agora, se você pergunta assim, você vai viajar para onde esse ano? Aí é uma pergunta aberta, que aí ela vai ter que te responder para onde que ela vai. Isso aqui, quanto mais você perguntar a pessoas, fazer perguntas fechadas, abertas para a pessoa, melhor. A pessoa vai falando de si, vai falando, todo mundo gosta de falar de si, né? Então vai alimentando isso aí que você vai ter uma forma de revelar o amor pelas obras. Conclusão, Jesus nos ensinou que devemos amar as pessoas assim como Ele nos amou. Vimos que esse amor envolve esforço e sacrifício. Então, da mesma forma que o Senhor nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. É claro, com um pouco de esforço e sacrifício sempre. Vamos praticar. Número 1. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei. Amem também uns aos outros. Esse número 2 é uma palavra cruzada para você quebrar a sua cabeça aí. E a terceira é uma resposta pessoal. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!